Começando a gravar. Bom, então tá bom. Boa noite a todos mais uma vez. Agradecendo a presença de todos. Vamos começar com a nossa prece, tá? Vamos fechar os nossos olhos. Elevar o nosso pensamento ao nosso Pai Celestial. Em nome de Jesus, pedimos permissão aos amigos e trabalhadores da Seara do Cristo para darmos início a mais uma noite de estudos. Hoje, discorrendo do assunto do Evangelho, peço a proteção para cada um que aqui está e aqueles que não puderam vir, a proteção para a casa e a família de cada um. Que Jesus abençoe a cada um de nós, nos abençoe, nos guie e nos proteja. Que a luz do nosso Senhor Jesus Cristo conduza o nosso estudo, a nossa mente, e que possamos compreender um pouquinho mais aquilo que será passado hoje à noite. E que assim seja. Graças a Deus. Não sei se vocês ouviram um barulho aí, mas é meu cachorro aqui. Ele faz um ninho na cama, e aí ele resolveu fazer bem na hora da oração. Então acontece, tá, gente? Se vocês ouviram alguma coisa, é o cachorro. Bom, vou share aqui a minha screen. Deixa eu fechar aqui. Se vocês não estiverem vendo, vocês me falem, tá? Bom, hoje nós vamos começar o capítulo 5. Bem-aventurados os aflitos. Eu sempre falo, né, que quando, pelo menos assim, para mim, né, dizendo para mim, quando tem que se preparar pro livro dos Espíritos, eu sempre acho, né, assim, que bom, tudo é uma responsabilidade, né, mas tratando-se de Evangelho, isso aumenta. Mas confesso que é um dos meus capítulos favoritos, pelo fato de trazer à luz das explicações dos espíritos o grande motivo que essa doutrina se chama doutrina consoladora. Então, no capítulo 5, nós vamos estudar a justiça das aflições, as causas atuais das aflições e as causas anteriores das aflições. É interessantíssimo que Kardec chegou, né, neste ponto. Vamos falar das dores, vamos compreender as dores. E claramente sempre vai ser um tema atual, porque sofrimento existe todos os dias, às vezes não conosco, mas com alguém que conhecemos ou no mundo. Sofrimento faz parte da nossa vida aqui na Terra. As aflições fazem parte. Então, sempre é um tema atual, mas é mais atual ainda por tudo que aconteceu, né, nesse último ano, ainda está acontecendo, onde nós, como população do planeta Terra, juntos, cada um em seu país, em sua cidade, em seu continente, pôde observar, talvez com olhos diferentes, com sentimentos diferentes, mas os fatos eram os mesmos, a real dor, a aflição, a angústia, se não era dentro de casa, era com alguém muito próximo. Então, é um tema muito pertinente. E Kardec separou em duas partes, para assim ficar melhor entendido. As causas atuais deste momento, dessa vida presente, e as causas anteriores de vidas passadas. Bom, e aí eu vou decorrer aqui rapidamente de algumas passagens, né? Não acho que é só de Mateus, não, tem de Mateus e de Lucas, no capítulo 5.
quando Jesus diz: bem-aventurados os que choram, pois que serão consolados. Bem-aventurados os que têm fome de justiça, porque serão saciados. Vós sois bem-aventurados, vós que sois pobres, porque o reino dos céus é para vós. Vós sois felizes, vós que agora chorais, porque rireis. Bom, acredito aqui, né? Não sei as pessoas que vão assistir isso depois, mas acredito aqui que vocês já compreendem, né? Tem essa noção que não tem como estudar as passagens, as máximas do Cristo, descrita pelos evangelistas, ao pé da letra. Compreender ao pé da letra. É necessário ir a mais e profundamente. Porque assim, eu já ouvi casos de pessoas, até de cientistas famosos, dizerem que pararam com a religião, ou não acreditam na religião, ou se afastaram de noções religiosas, tudo aquilo que envolve religiosidade, pelo simples fato que, na visão deles, a religião não explica a dor. E geralmente são pessoas que passam por dores profundas. E eu conheço, na verdade, alguém próximo, mas também conheço casos famosos, né? Não é um pensamento de uma pessoa só, acredito eu, né? Pelos esses exemplos que eu já tive. Mas dizer que a religião não explica a dor. Porque quando nós falamos de dor, nós devemos olhar de uma forma panorâmica, porque o que é dor para mim pode não ser dor para você, o que é entendido como dor, o que é realmente uma dor, então pode desencadear várias discussões. E aí, se a religião chega para um indivíduo e fala: vós sois felizes, vós que agora chorais porque rireis, e aí esse indivíduo tem vou dar um exemplo. Existe uma doença que eu não tinha conhecimento, que se chama, eu até escrevi aqui, epidermólise bolhosa. Eu só tive conhecimento porque a gente faz parte do Fraternidade Sem Fronteiras, né, do projeto aqui em Las Vegas, mas eu já seguia eles fazia um tempo e eles têm vários projetos. E um desses projetos tem como objetivo ajudar pessoas que têm essa doença rara na pele, se chama epidermólise bolhosa. Essa doença, ela dá bolhas na pele, ela vai corroendo todos os tecidos, né, da pele e chega até os nervos, os ossos. Então, assim, se vocês tiverem oportunidade, né, de quem segue o Fraternidade, provavelmente já viu postagens sobre esse trabalho que eles têm, principalmente com crianças. Olha, é muito chocante. É realmente assim, são pessoas que trabalham ajudando essas pessoas que têm essa doença rara, porque não tem cura, você nasce com isso e não tem cura, tem um tratamento mais ou menos assim, mas não é uma coisa. E é caro o tratamento, precisam de muito cuidado, principalmente curativos, remédios específicos, que principalmente no Brasil é um absurdo, e além de o sofrimento da dor, a deformidade, porque a pessoa fica realmente deformada. Então, tendo por esse exemplo, neste momento, né, o que me veio na cabeça, porque realmente é uma dor muito grande, aí chega alguém e fala: olha, vós sois felizes, vós que agora chorais, porque rireis. E essa pessoa, ela tem todo o direito de pensar, se ela não tem certos conhecimentos, mas que momento que eu vou rir? Eu tenho uma doença incurável. Eu tenho uma doença que é irreversível. Eu vou ficar o resto da minha existência deformada. Em que momento que eu vou rir? Ou se chegar e falar:
Bem, vocês que choram porque serão consolados, são bem-aventurados porque serão consolados. Que consolo que eu tenho ao acordar todos os dias e me ver nesse estado de deformidade e ainda mais enfrentar uma sociedade preconceituosa. Porque quem é que vai me dar emprego? Quem vai querer me abraçar? Quem vai querer ser meu amigo ou minha amiga? Isso é uma realidade. Né? Infelizmente, nós temos que ser sinceros aqui, né? Isso é uma realidade. Poucos são os que estendem as mãos para essas pessoas. Essas e tantos outros exemplos que a gente poderia dar. Então, se nós temos uma visão superficial e não a compreensão do que as palavras do Cristo queriam dizer neste momento sobre os bem-aventurados, os aflitos, Kardec diz assim: as compensações que Jesus promete aos aflitos da terra não podem ocorrer senão na vida futura. Sem a certeza do futuro, essas máximas seriam um contrassenso, bem mais seria um engodo, né? Que significa engano, uma farsa. Se eu chegar e tentar consolar uma pessoa com as máximas do Cristo sem compreendê-las, ou se essa pessoa não as compreender e viver esses ensinamentos, não vai fazer um sentido nenhum. Porque eu sou bem-aventurado com tanto sofrimento, sendo que o resto da minha vida estou fadado a viver nessa situação. Então aí que vem a beleza. Quando Jesus classificou a doutrina dos espíritos como a doutrina consoladora que ele enviaria quando estivéssemos prontos. Sobre consolar-nos e explicar de uma forma clara, explicar de uma forma direta, racional, o que realmente acontece. Qual é a justiça das aflições? No livro Céu e Inferno, na primeira parte, tem essa pergunta: por que sofremos? Por que uns sofrem mais do que os outros? Eu me recordo quando o Tiago, ele começou a conhecer a doutrina espírita, né? Conhecer, que eu digo, começou a estudar. Entre tudo que chamou a atenção nele, muitas coisas chamaram, mas a coisa que mais bateu nele em termos de falta explicação, bom, eu acredito que ele ainda acha que falta explicação, porque falta estudar bastante também. Tem muitos livros a serem estudados ainda, mas ele, né, vamos chegar lá. Mas sobre dor. Como explicar a dor? E aí, é muito interessante quando existem outros questionamentos dos quais não são os seus, e você, mesmo que você não concorde com os questionamentos, ele não deixa de ser um questionamento. E eu digo assim, um questionamento no âmbito de querer aprender, né? Não um questionamento no orgulho, de querer diminuir o outro. Mas o questionamento no âmbito de quando você quer aprender é tão válido que você realmente para pensar em outros pontos de vista. E eu não digo aqui pessoas que estudam pouco, que ainda estão aprendendo, que ainda, né, no caso que estão aprendendo, que é o caso do Tiago, mas eu acho interessantíssimo quando eu vejo pessoas que, na minha opinião, pelo menos, têm um conhecimento vasto de certo assunto e ainda abre espaço para questionar algumas coisas e buscar as respostas. Então, falar da dor, e esse capítulo é maravilhoso quando bem entendido, e existem inúmeros livros, artigos e conteúdos por aí que
né, complementam essas explicações daqui do Evangelho segundo o Espiritismo, é conseguir explicar a dor. Porque talvez o lugar de fala seria aquela pessoa que já passou por todas as dores e conseguiu sobrepô-las, conseguiu transpor essas dores. Mas não, né? Acredito que, pelo menos não nessa existência, né? Aí acho que seria um pouco difícil todo mundo passar por todos os tipos de dores. Mas cada um tem, né, a sua dose. Então, claro que Kardec ia fazer este questionamento, abranger isso, porque é o assunto mais atual e sempre será, pelo menos enquanto estivermos no mundo de provas e expiações. Porque sofremos. Porque uns sofrem mais do que os outros. Porque assim, sofrimento nesse mundo parece igual o capitalismo. O capitalismo do jeito que é empregado, né? A desigualdade é assim, gritante. Se fosse dividir aí como o capitalismo divide, tá tudo errado, porque tem uns que estão tranquilamente vivendo bem, passa por umas atribulações ali e aqui, mas a vida tá tranquila. E tem uns que desde que nascem até a hora do desencarne é só sofrimento. Então, que distribuição justa é essa? Porque se vocês estão falando aí de um Deus justo, isso me parece muito errado. Isso me parece um tanto equivocado. Eu estou dizendo isso de coisas que realmente eu já ouvi. E, enfim, e palestras e por aí vai. Mas pensa só, né? Se a gente pensar assim por um todo, peraí, mas na hora da distribuição aí desse Deus justo, tá meio errado esse negócio. Não estou entendendo, não. Né? Eu digo capitalismo, né? Porque dentro de um capitalismo mal empregado, muitos uns são miseráveis e outros têm muito dinheiro, né? Que negócio é esse? Tá também errado essa distribuição. Então, para todo sofrimento, a doutrina dos espíritos vem nos trazer, há uma causa. Para todo sofrimento há uma causa. Se Deus é justo, essa causa há de ser justa. Partindo do pressuposto que nós estamos falando de um Deus justo, misericordioso, soberano, né? Então, as causas e Deus não move uma folha no pé de uma árvore se não for da vontade de Deus, então tudo é da vontade de Deus ou da permissão de Deus. Então, se eu estou sofrendo, é da permissão de Deus. Mas a permissão é de ser justa. Perante a justiça divina, todas as ações boas e más são rigorosamente consideradas. Importante compreender o rigorosamente consideradas, que dá a impressão que parece que, né, o homem de cabelos compridos brancos, de barba branca, né, com cajado, Deus, tá com uma prancheta falando: hoje a Suelen foi boa, a terça, quarta já não foi tanto, quinta mais um L, 3:30 da tarde, não foi legal o que ela falou e nem o que ela pensou no dia de quinta-feira. Não é isso. O que são rigorosamente considerados são as nossas ações morais. Né? Não é... Claro que cada segundo da nossa existência conta, mas as nossas ações morais. O que fazemos do nosso livre-arbítrio. Então, a justiça divina, ela considera tudo aquilo que fazemos. E as leis divinas dão a cada um segundo suas obras. E quando falamos de leis divinas também, terceiro livro do Livro dos Espíritos, as leis morais, é uma parte muito interessante para a gente compreender bem também esse capítulo 5 do Evangelho. Entender sobre as leis morais. E a causa das aflições, então? Então,
compreendo que se há uma aflição, se há uma dor, ela há de ser justa. E se ela é justa, qual é a causa? Então, nós vamos trabalhar as causas atuais, que é da vida presente, e que são evitáveis. E as anteriores, das vidas passadas, que na sua grande maioria são inevitáveis. E o ensino de Jesus, as máximas, a moral do Cristo, quando bem compreendido, põe os homens na direção destas causas, nos faz refletir. E o Espiritismo, como consolador prometido, vem revelá-las completamente, de uma forma direta e clara. Sabe, aquele explicadinho nos mínimos detalhes para não haver dúvidas. Então, as aflições das causas atuais, elas têm inúmeros exemplos. O que são as aflições das causas atuais? Geralmente, quando nós descobrimos a doutrina espírita, pelo menos alguns exemplos que eu tenho, a doutrina espírita, nós ficamos, né, super ansiosos, felizes, começamos a ver resposta em muita coisa começa a fazer lógica. E ao mesmo tempo que a gente quer converter todo mundo, não, você tem que ir lá, você tem que ver como é que é interessante, a gente começa a ficar aquela coisa um tanto invasiva na vida das pessoas em relação a... porque é uma coisa bacana, a gente pensa que é bacana para mim, eu quero passar para o outro. E ao mesmo tempo, tem essa, né, que é... Quem que foi? Eu vi um palestrante falando. O mal do espírito iniciante. Acho que foi isso. A empolgação desenfreada e achar que tudo é vida passada e é coisa de espírito. O problema é da vida passada ou é de espírito? Né? Sempre são essas respostas assim, imediatas que se vêm na cabeça. Então, essa primeira parte do capítulo 5, ele fala que as vicissitudes são de duas espécies. E se assim quer tem duas fontes, né? Que são as da vida presente e outras fora dela. Remontando a fonte dos males terrestres, se reconhecerá que muitos são a consequência natural do caráter e da conduta daqueles que o suportam. Essa parte é muito importante. Consequência natural. O que? As aflições que passamos nesta vida presente, neste momento que estamos vivendo, a grande maioria delas é consequência das nossas más tendências, do nosso caráter, da nossa moral, ainda não tão elevada. E aí, aqui nos slides vão aparecer vários exemplos, né? Aqui ele deu um exemplo em previdência. Aqui ele dá o exemplo, parece de um rapaz que, né, está bebendo ao dirigir e bate o carro. Ou dirige alcoolizado. Ou está com muita pressa e desesperado porque tem o péssimo hábito de sair atrasado para trabalhar. E precisa estar naquela reunião importante às 8 da manhã, mas está saindo 7h45 e esqueceu que leva pelo menos 30 minutos para chegar no trabalho. E ainda reclama que não tem como viver nessa cidade. Esse trânsito é impossível. E a aflição, a consequência, o efeito deste ato é se atrasar para essa reunião importante, perder talvez o emprego, causar um acidente, ficar de mau humor o dia todo e aí culpar a vida passada, porque olha, deve ser alguma coisa que eu fiz na vida passada para estar passando uma situação dessa hoje em dia. Sem fazer aquele exame de consciência e voltar algumas horas atrás no dia e lembrar que quem acordou atrasado foi você mesmo e que desencadeou todo esse problema durante o seu dia. E o orgulho? Olha, o orgulho a gente podia ficar aqui num seminário, né? Porque ele é como a caridade,
e a benevolência é a mãe de todas as virtudes, o orgulho é o pai de todas as mazelas. Para cada defeito, para cada problema, para cada atraso moral, pode ter certeza que há o orgulho. E, infelizmente, em algum nível todos nós temos, né? Porque senão nós não estaríamos aqui. E o que o orgulho pode causar? Quantos são vítimas, como Kardec coloca aqui, de sua imprevidência, de seu orgulho e de sua ambição? Quantos? Sem sequer perceber e achar que está fazendo a coisa certa. Aqui ele dá um quadro de 4. Esses aqui são os mais simples, porque é importante trazer exemplos simples, porque é o que a maioria de nós, como ser humano, passamos. Os excessos, qual que é a consequência, o efeito do excesso, as aflições que ela causa? Eu ganho muito dinheiro, ou melhor, todo o dinheiro que eu ganho vai para compras de tudo imaginável que eu possa consumir, desde roupas, sapatos, comida, joias, saídas, viagens, em excesso. Aí eu entro em dívidas, no cheque especial, começo a me desesperar porque o meu salário já não cobre as minhas contas, já não pago o meu aluguel, não pago a minha luz, já não tenho dinheiro para colocar gasolina no meu carro. Começo a reclamar de tudo e de todos, começo a virar uma pessoa amarga, insuportável, e pergunto a Deus, meu Deus, por que tanto problema na minha vida? Por que só comigo? Quantos meus amigos aí, ó, estão tendo tudo isso que eu tenho, sem passar pelos problemas que eu estou passando? E aí, aquele exame de consciência que falta. Será mesmo que é uma prova de uma outra vida? Ou porque a minha imprevidência, os meus atos inconsequentes na minha administração financeira me colocaram nessa posição? Mais uma vez, as suas escolhas, a escolha do livre-arbítrio. O vício que começa com um experimentar, daqui a pouco eu vou aumentando para consumir, e daqui a pouco eu estou roubando dentro de casa para conseguir pagar os meus vícios. E começo a ter inúmeros problemas. Ou acabo desencarnando, questões, doenças físicas, ou a violência, ou preso. E penso, por que tanto sofrimento na minha vida? O que é que eu fiz para merecer isso? Sem lembrar que o primeiro passo para o vício foi você mesmo que deu. Então, a maioria das aflições atuais que passamos hoje, e nós sempre queremos, como ser humano, né, imperfeitos que somos ainda, procurar uma causa daquilo que estamos passando, quando muitas vezes está estampado na nossa frente a resposta. Somos nós mesmos. A causa das nossas próprias aflições. O ansioso, o impaciente, o orgulhoso, o invejoso, a ira. Todas essas imperfeições morais nos causam aflições, das menores até as maiores. O ansioso que não sabe viver no presente, que sofre por que aconteceu no passado ou sofre por coisas que nem aconteceram ainda. E esquecem daquele momento único que estão vivendo. De sim, trabalhar para um futuro,
Sim, aprender com o passado, mas viver o presente, sem aquela angústia, aquele sofrimento, e esquecer desse momento aqui, ó, que nós estamos aqui, 7h33 da noite, horário aqui de Las Vegas, vivendo aqui nesse momento, sem pensar nas contas que eu tenho que pagar amanhã, pensar naquele problema que eu tenho que resolver, nas compras que eu tenho que comprar, daquela discussão que eu tive. Viver o momento. As aflições que as nossas imperfeições morais nos causam. E nós começamos a querer buscar respostas fora, quando elas estão bem aqui, na nossa frente. E aí Kardec diz, a quem, pois, culpar de todas as suas aflições, senão a si mesmo? O homem é, assim, num grande número de casos, o artífice dos seus próprios infortúnios. Mas ao invés de o reconhecer, ele acha mais simples, menos humilhante, para sua vaidade, acusar a sorte, a providência, a chance desfavorável, sua má estrela, enquanto que sua má estrela está na sua incúria, nele mesmo, na sua moral, nas suas atitudes. Nos falta um exame de consciência para reconhecer que muitos entraves que nós passamos no atual momento é culpa da nossa imprevidência, da nossa falta de vigilância e todas essas mazelas aqui citadas. E aí, o que dizer das aflições por causas anteriores? E o que dizer daquela, como aí vem, né, mais o exemplo de novo dessa doença que eu falei no começo, essa doença de pele incurável, né, da epidermólise bolhosa. O que dizer de uma criança que nasce com uma doença assim? E pensar, mas essa criança não teve chance de nem acertar e nem errar ainda. Por que ter que nascer assim e viver anos somente no sofrimento? Porque é isso que a vida vai trazer a ela com essa doença. Ou uma criança que morre em tenridade, ou aquele jovem que acontece um acidente e vira tetraplégico. Tanta vida ainda para viver, tanta coisa para fazer. Um jovem tão bom que estudava, era bom com os pais, tinha sonhos e hoje praticamente no estado vegetativo. Aqui como exemplo, morte de entes queridos. E o exemplo que eu consigo dar, que com certeza, né, quem é mãe aqui vai, não sou, mas tenho uma mãe, e com certeza quem é mãe vai concordar. Acho, não, tenho certeza, a pior dor que um ser humano pode sentir, a perda de um filho, porque inverte, né, o processo natural. A mãe enterrar um filho, um pai enterrar um filho, tão jovem, com tanta saúde. Pior ainda, vítima de uma violência gratuita. Por quê? Por que comigo? Por que com meu filho que nunca fez nada para ninguém? O que é que ele fez? A nossa família sempre educou, ensinou e sempre seguiu o melhor caminho. E pior ainda é ver pessoas de má conduta, de má moral, pessoas más que só se dão bem, que crescem na vida, passando os outros para trás, enganando, mentindo, fazendo intriga e se dão bem. Quanto meu filho, que nada fez a ninguém, pelo contrário, era um ótimo filho, morreu vítima de uma violência gratuita. Flagelos naturais, uma construção de uma casa com tanto esforço, com tanto carinho,
com tanto suor, e vem uma situação, né, um vendaval, um tornado, um tsunami, uma enchente, uma barragem que rompe, e aquilo se vai. As doenças, né, de nascença que já foram comentadas, mas o que são essas causas? O porquê disso tudo? Onde é que está a justiça divina? E lá no começo, quando Kardec diz, não tem como compreender as aflições se não recompreendemos as reencarnações. É impossível. Não há resposta lógica se não compreendermos a vida passada e a vida futura. Se não termos conhecimento disso. Todo efeito tem uma causa. Essas misérias são efeitos que devem ter uma causa. E desde que se admita um Deus justo, essa causa deve ser justa. Ora, a causa precedendo sempre o efeito, lembrando que aqui neste caso que nós estamos falando, o efeito é essa provação, essa dor, essa tristeza, esse problema aparentemente sem explicação, ele é o efeito, que tem uma causa. Uma vez que não está na vida atual, essa causa deve ser anterior a ela. Quer dizer, pertencer a uma existência precedente. A infelicidade que à primeira vista parece imerecida tem sua razão de ser. E aquele que sofre pode sempre dizer: perdoai-me, Senhor, porque pequei. Está no item 6, essas três narrativas. Narrativas nessas três explicações de Kardec. Então, isso é o que se explica esse nome da doutrina dos espíritos, esse adjetivo para a doutrina dos espíritos. Doutrina consoladora. Ela não veio tirar as dores, ela veio consolar, veio nos consolar, para que compreendamos a justiça das aflições que passamos, sejam elas das situações atuais, das causas atuais, ou de vidas passadas. O significado das aflições. Quando eu estava lendo essa parte, eu lembrei de uma palestra do Dr. Frutuoso, né? Como acho que vocês todos assistiram. Vou repetir, talvez, o que vocês já sabem, mas é que eu lembrei, me veio um exemplo. Como vocês sabem, né? Numa casa espírita do Rio de Janeiro, né? Frei Luiz, ele sempre participava de cirurgias espirituais, onde havia materializações, e um desses médicos que auxiliavam nessas cirurgias espirituais se materializava junto com outros espíritos. E o Dr. Frutuoso sempre teve a oportunidade de observar essas cirurgias, fazer suas anotações, no entanto que ele tem vários livros muito interessantes contando o que ele viu e, né, numa visão científica, muito interessante. Em um desses casos me chamou muita atenção, e eu acho que é muito pertinente falar dele aqui, porque é um caso de uma moça que estava com câncer, eu não me lembro exatamente onde era o câncer, e já era uma metástase, né? Já era uma situação muito complicada. E dentro da medicina terrena, não se havia mais o que fazer, não tinha mais recursos, todos os recursos possíveis de tratamento para aquele câncer, essa moça já tinha procurado. E ela não tinha mais soluções dentro da medicina terrena. E aí foi que, né, ela foi indicada para um desses tratamentos espirituais e levada a essa cirurgia. Bom,
Observando essa cirurgia, diz Dr. Frutuoso, vendo o espírito materializado deste médico, junto com outros, ele observava de longe, eles falavam em inglês. Ele, eu não entendo muito bem inglês, né? Ele disse, eu não entendo inglês, mas alguma palavra ou outra eu pegava. E ele falou que uma palavra chamava muita atenção dele, porque eles repetiam várias vezes, repetidamente, essa palavra que era amazing, amazing, né? Que maravilhoso, que maravilhoso. E o doutor Frutuoso pensou, mas o que é de tão maravilhoso em uma moça tão jovem, com câncer, que provavelmente vai levar ela ao desencarne, que ela está sofrendo tanto? O que é de tão maravilhoso que eles estão vendo ali que eu não estou vendo? Pois bem, acabou essa cirurgia, tudo, acabou todo o procedimento, e algumas vezes os espíritos abriam, né, a oportunidade para o Dr. Frutuoso fazer perguntas, porque era uma questão de estudo mesmo, da qual ele tinha. E ele perguntou, né, com todo respeito, ele gostaria de entender o que foi de tão maravilhoso que eles conversavam, que eles estavam vendo naquela situação tão triste daquela moça. E o espírito desse médico materializado responde a seguinte frase: maravilhoso é enxergar no perispírito dela a resignação. Como ela está enfrentando essa expiação. Com total resignação. Isso é maravilhoso. A cura do corpo é muito boa, mas a cura do espírito é eterna. E isso, quando eu vi na palestra, né? Eu vi pela primeira vez na palestra, achei muito maravilhoso, mas estudando essa parte do Evangelho agora, a justiça das aflições, vem uma compreensão maior. Claro que temos muito ainda que evoluir em termos morais, para talvez encarar dores profundas e talvez irreversíveis na matéria com tanta resignação, ou até mesmo com felicidade. Compreender que aquilo é uma bênção, que aquilo é uma limpeza, que aquilo é um pagamento de dívidas, mesmo que muitas vezes, ou melhor, na maioria das vezes, ou todas as vezes, não lembramos delas. Então, qualquer aflição, qualquer problema, do menor ao mais extremo, seja atuais ou anteriores, é um meio de progresso. Porque se enxergarmos a vida do berço até o túmulo, nada disso faz sentido. Seria ilógico passar por tanto sofrimento, ver o mundo passar por tanto sofrimento para acabar em nada. E o nada não produz nada e ele também não existe. Isso é ciência, né? E tudo aquilo que passamos, sendo atuais ou anteriores, quem causou tamanhas aflições somos nós mesmos. Dentro das palestras do Dr. Frutuoso, ele conseguiu ter contatos com inúmeros espíritos e relatos, e até umas fotos são bem chocantes, não vou negar, de situações, né, na área da medicina que ele se deparava e tentando compreender por que tanta deformidade, por que tanto problema cardíaco, por que tanto problema mental. E aí veio a comunicação depois desses espíritos, os mentores dizendo, aquele paciente era um dos soldados nazistas nos campos de concentrações, aquele soldado cruel, que não seguiam só ordens, ele tinha prazer em fazer aquilo, e hoje ele nasceu com essas deformidades assim, 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 assim. Então, é uma expiação que virou uma prova. E aí nos adverte que procedemos mal. Muito mal.
esse nível de dor. E, acima de tudo, nos traz uma experiência. Porque enquanto estamos vivendo na ignorância, em um vício, seja ele físico ou moral, nós não estamos alegres. Alegre que eu digo, na nossa visão limitada, né? Feliz na nossa visão limitada. Quando as consequências começam a acontecer, é que nós conseguimos compreender alguma coisa, não na maioria das vezes, mas conseguimos começar a nos incomodar, porque aquilo não tá legal, aquilo não tá bom. Por que que tá acontecendo isso? Por que que eu tô sentindo isso? E aí vamos lembrando, olha, foi aquilo que eu fiz. Foi essa posição errada, esse pensamento, essa atitude comigo ou com alguém que me levou nessa situação. Como é que nós vamos dar valor ao doce se somente temos o doce? Vai virar uma coisa banal. Temos que provar o amargo para saber a diferença. Faz ver a necessidade de se melhorar. Isso é uma coisa muito interessante, que é onde a resignação também entra. Quando compreendemos que do berço ao túmulo é só uma etapa e que não podemos compreender uma existência porque nós não somos resultados de uma só. Nós somos resultados de centenas e centenas. Seria impossível compreender uma única... Compreender não, seria impossível classificar alguém por causa de uma existência. Porque nós somos resultados de várias. De várias. E a cada uma que reconhecemos a necessidade da melhora. Então, as aflições atuais ou anteriores, mesmo que nós é que causamos elas, ainda são bênçãos de Deus, porque Ele nos permite o nosso livre-arbítrio. E só assim podemos aprender pelas nossas próprias escolhas. E aí no item 7, Kardec diz, o homem não deve jamais perder de vista que está sobre um mundo inferior, onde não é mantido senão pelas suas imperfeições. Se nós estamos aqui, porque perfeitos não somos. Partindo deste pressuposto, então é porque nós temos que trabalhar alguma coisa. Nós temos que trabalhar alguma coisa. E aí onde que a justiça divina entra? A oportunidade da reencarnação. Das múltiplas vidas e vidas que nós vamos ter. E essa principalmente que nós estamos tendo agora. E mesmo que essas palavras sejam muito bonitas e que sim, é uma benção ter a oportunidade de aprendê-las, não vamos nos desesperar. Não vamos pensando que só basta mais essa para chegar ao nível dos Cristos. Não, sinto informar vocês. Vai precisar de mais algumas, mais umas tantas. E não quer dizer que vão ter que ser de aflições e sofrimentos, não é isso. Mas de aprendizado, isso com certeza. Porque todo sofrimento decorre de uma falta cometida. Todo sofrimento que nós temos, tudo isso que nós falamos até agora, é decorrente de uma falta cometida? Então, se eu cometi agora uma imprudência, já estou sofrendo ela, ou né, algo dessas magnitudes de doença,
de a perda de um ente querido, de uma dificuldade muito grande financeira, é de uma vida passada, é algo que eu cometi que eu tenho que aprender. E olha que interessante, o que Kardec diz. Entretanto, não seria preciso crer que todo sofrimento suportado neste mundo seja necessariamente o indício de uma falta determinada. São frequentemente simples provas escolhidas pelo espírito para acabar sua depuração e apressar seu adiantamento. Assim, a expiação serve sempre de prova, mas a prova não é sempre uma expiação. Olha que interessante. O que concluímos aqui, então? Que pode ser uma prova buscada pelo espírito. Já devem pensar que espírito masoquista, né? Já tá tão bem, quer voltar para sofrer? Existem vários relatos, inúmeros relatos em livros vindo, né, psicografados, dizendo que é uma prova muito grande, passar pela experiência terrena. Até o dos mais experientes, dos espíritos, pode sim cair. Experiência que eu digo até um nível, né? Não o nível do Cristo. Vamos entender isso. Por quê? Porque são tarefas duras. Mas espíritos que já compreendem isso, eles sabem que eles já estão num nível moral que eles podem vir. E não é porque eu vou vir porque eu quero sofrer e olha que eu sou o máximo e vou me dar bem e vou voltar melhor ainda. Não, pelo contrário, é na humildade. Eu quero reencarnar em um grupo ali, vou dar um exemplo do Brasil, num grupo muito humilde de uma favela, onde tem muita violência, onde tem muito sofrimento, muita escassez de recursos materiais, onde eu possa me desenvolver ali numa família e ajudá-los. Ajudar aquela família, aquela comunidade, aquela cidade, desenvolver um trabalho ali pela experiência que eu já tenho e por ver irmãos necessitados. Então, acho que, né, eles têm condições de compreender se eles estão aptos para isso. E vão se depurando mais ainda nessas experiências. Igual quando pensamos, então nós vamos ficando perfeitos e aí vamos morar no paraíso e ficarem felizes para sempre numa cadeirinha de balanço, lendo livro e curtindo uma brisa. Não é bem isso. Quanto maior a nossa evolução moral, compreendemos as nossas responsabilidades com aqueles que ainda se encontram na ignorância e na escuridão. Esses espíritos missionários escolheram estar aqui. E tantos outros que não conhecemos os nomes também. Tantos outros aí que fazem tantas coisas maravilhosas e vivem na escassez. E trabalham tão lindamente. Então, pode ser uma missão de renúncia e de amor para com um grupo, com uma família, com uma pessoa, sabendo que às vezes é muito necessária a reencarnação daquele espírito, aquele espírito encarnar para ajudar. E eles vão com todo o amor e carinho. E aí tem uma parte muito interessante também, que eles falam desses espíritos. Bom, nós, quando desencarnamos e encarnamos, né? Chegamos ao plano espiritual, dependendo do nosso nível moral, nosso conhecimento de causa e nossa aceitação, muitas vezes somos preparados para a próxima reencarnação, né? Com nossos amigos espirituais, aqueles que nos querem bem, nos ajudando, nos orientando, nos mostrando o caminho. E escolhemos muitas vezes as provas. Claro que com ajuda, né? Porque para que a gente não enfie os pés pelas mãos. Então, quando nos arrependemos de tudo aquilo que fizemos de errado, sabemos quais são os pontos a serem trabalhados e queremos reparar o mal, né, que fizemos com nós mesmos, com outros,
nós podemos escolher, né? Aceitamos a oportunidade da reencarnação, porque é uma oportunidade, e muitas vezes escolhemos as provas que passamos. E sabemos que os nossos sofrimentos são as expiações dos erros do passado e provas para o futuro, que devemos passar pela experiência. E as expiações apagam as faltas e as provas nos faz progredir. Então, esses sofrimentos que, de primeira, né, parecem árduos, impossíveis, e que muitas vezes vemos pessoas passando por reais problemas e passando bem. E aí, com esse conhecimento, compreendemos a resignação e evolução moral daquela pessoa de compreender se eu estou aqui fazendo isso, passando por isso, eu estou pagando dívidas altas. E olha que elas estão parceladas ainda. E os espíritos endurecidos, então, nós que se arrependemos, compreendemos a necessidade de voltar, temos a oportunidade de voltar, voltamos, somos assistidos pelos mentores espirituais nas provas, eles nos ajudam a escolher aquilo que vai, né, que nós vamos ter que trabalhar nessa próxima vida. Ótimo. E os espíritos endurecidos que não compreendem, não se arrependem, querem continuar no erro, na vingança, no ódio, no orgulho, nas imprevidências. Esses daí, bom, então, esses daí Deus esquece, porque já que eles não querem, ninguém vai insistir. Não é bem assim. Todos têm as mesmas oportunidades. Com provas diferentes, mas todos têm as mesmas oportunidades. Então, os espíritos endurecidos, eles... As provas e as expiações são impostas a esses espíritos quando eles são muito ignorantes, porque eles não têm uma condição de fazer uma escolha com conhecimento de causa. Esses espíritos que não enxergaram ainda a necessidade do reparo, do progresso moral, se deixarem escolher, muitos pode ser que nem escolham querer voltar, e se querem voltar, vão escolher aquilo que eles acham necessário e que provavelmente não vai ser tão necessário assim para a melhora e o progresso daquele espírito. Mas eles também são ajudados. Porém, eles não têm, né, vou colocar esse privilégio de estar junto, trabalhando nas escolhas das provas. Eles são impostos. E não impostos desse modo arbitrário. Aqui é o seu castigo. Não. Pelo contrário. Pelo contrário. É as bênçãos que eles vão passar para compreender. E muitas vezes, esses espíritos, eles não passam uma vez. Eles passam centenas de vezes em situações assim, até eles se cansarem de sofrer e compreender aquilo que eu falei lá no começo, que a causa das aflições são as nossas atitudes, a nossa elevação moral é que nos levam a essas atitudes. Se ela é alta, atitudes boas. Se a nossa moral ainda é muito enraizada na ignorância, as nossas atitudes não vão ser das melhores. E aí, para terminar, já passei um pouquinho do horário, mas estou terminando. Para terminar, eu lembrei de uma história, de uma palestra do Haroldo que eu assisti, do Chico, e aí me veio uma seguinte conclusão. Mas a história é o seguinte, provavelmente vocês já devem ter ouvido também. Desculpa por estar repetindo as histórias. Bom, como vocês todos sabem, Chico era o consolador de mães, né? O Chico era o grande consolador de mães. E em um desses atendimentos fraternos que ele fazia praticamente diariamente, depois de ter atendido para mais de 200 mães neste dia, e quando eu digo atender mães, são essas mães que perderam os filhos, né? Esse sofrimento que eu mencionei no começo. Veio essa mãe e conta que essa mãe veio desesperada,
prantos desesperador. E parecia que ela tinha perdido o filho há 15 anos. E há 15 anos aquela mulher vivia naquele sofrimento diário, aquela angústia diária, sem vontade de nada mais, acabou. E aquilo foi tomando conta na vida dela nesses 15 anos que ela não aguentava mais. E ela veio no desespero para Chico. E aí o pessoal, né, que ajudava ele a administrar, né, esses atendimentos, conta que, bom, esperou que Chico desse, né, uma palestra ali para ela de tantos minutos sobre o capítulo 5, Justiça das Aflições, e diz que Chico não falou nada. Diz que essa mulher senta do lado dele nessa aflição e nesse pranto, e diz que Chico abraça ela e chora junto com ela. Todos ficaram um tanto espantados, mas deixaram se passar os minutos. Depois aí de uns 20 minutos ela foi se acalmando, sem Chico pronunciar uma única palavra. E aí ela se afasta um pouco e diz: Chico, eu nunca fui tão consolada em toda a minha vida. Qual o ensinamento que a gente tira disso? Sabendo que Chico era um grande conhecedor da doutrina dos espíritos, isso sem dúvida, e além de conhecer, ele vivia os ensinamentos dessa doutrina, os ensinamentos do Cristo, pelo menos muito mais que a grande maioria de nós. E ele teria, na minha opinião, todo o gabarito, o conhecimento, o vocabulário para falar coisas maravilhosas para aquela mulher. Mas ele não falou, ele só a abraçou. Então, fica como lição que a dor, o sofrimento, é uma coisa muito única. Você não vai chegar numa mãe que acabou de perder um filho de 2 anos no velório e falar: olha, isso aí deve ser algum resgate do passado dele. Isso não é consolar. Isso não é consolar. Sabe? Então, se a doutrina dos espíritos entrou na nossa cabeça, mas não entrou no nosso coração, ainda temos muito que aprender. Porque não é sobre acreditar em algo. Porque acreditar, a gente acredita em qualquer coisa, coisa que existe, coisa que não existe. É sobre ter fé. E ter fé é se entregar. Não nos tira a dor, mas nos tira o desespero. E nesses momentos, essas palavras que sejam de qualquer livro do Kardec, ou qualquer livro de autoajuda, ou qualquer livro psicológico, filosófico, doutrinário, religioso, para uma mãe, numa situação dessa, não vai adiantar se a gente não sentir. Porque é sobre sentir, é sobre consolar. E esse exemplo do Chico me faz compreender ainda mais que essa doutrina, ela nos ajuda na parte intelectual, mas a principal é a nossa moral. É sobre consolar, sobre sentir esses ensinamentos e vivê-los. Então, o sofrimento é o remédio que limpa a chaga e cura o enfermo. Quanto mais grave é o mal, mais o remédio deve ser enérgico. Aquele que muito sofre deve reconhecer que muito tem a espiar e aprender, e que dele depende, pela resignação, tornar proveitoso o seu sofrimento. E é isso, meus queridos, que eu queria passar hoje. Me desculpa que eu passei um pouquinho, mas era isso o estudo de hoje. Deixa eu parar de share aqui. E aí? Como é que se escreve no chat? Deixa eu abrir aqui para todo mundo. Assim eu posso ver vocês todos aí.
Agora eu fico muda. Vocês podem falar, gente. Não precisa ficar com medo, não. Já falei aqui 1 hora. Vou beber uma água. Eu posso falar no final, não sei se alguém quer falar alguma coisa. Já escrevi aqui para você, amiga, sim, se pode, sim. Ou quiser falar agora. Não sei. Eu estou muito emocionada desde quando começou a palestra e eu vou tentar ler o que eu escrevi e, enfim, tem muito a ver com tudo que foi falado hoje, mas especialmente com relação ao amor, né? E você terminou contando essa história do Chico, e enfim, mas se vocês me permitirem, eu gostaria de ler, tá? Bom, por que estamos colapsando? Por que estamos sofrendo? Essa doença veio ao nosso serviço. Na brevidade da vida humana, esquecemos que somos espíritos imortais, vivendo como se tudo fosse real e não uma ilusão. Vivemos os nossos dias aprisionados no medo, na angústia, muitas vezes na revolta. Tantas vezes não perdoamos a nós mesmos as nossas próprias faltas. Não damos ao nosso coração a oportunidade de um novo recomeço. O perdão dá lugar ao amor, e só o amor é capaz de edificar, curar e impulsionar a cada um de vocês a seguir adiante. Recordem que a vida futura os aguarda, mas não se acomodem vivendo no medo. A terra já não suporta mais tanto desamor. O medo é a ausência do amor. O medo impede de caminhar no caminho do bem. Agindo com medo, temos como consequência ansiedade, orgulho, revolta, ciúme, incompreensão. Eu escrevi aqui alguma coisa que eu não consigo ler agora. Muito diferente do amor, que nos faz sentir no coração calma, alegria, bondade, sabedoria, senso de justiça. Muitos reclamam de hoje da convivência entre 4 paredes com familiares. Não valorizam o trabalho, nem o ar que respiram, a natureza que embeleza cada dia o nosso olhar. A dádiva das relações não são valorizadas. Então nos foi dado essa experiência que vem a serviço da humanidade para mostrar a importância de amar. O mundo não será mais o mesmo, pois as mudanças no planeta estão acontecendo. Mas até quando devemos passar pelas nossas aflições? Até quando, meus amigos, não aprendemos a amar? Não seremos também mais os mesmos. E cada um de vocês tem o privilégio de estar presente durante esse serviço e atuar como trabalhadores de Jesus, pois Ele conta contigo nessa tarefa para esse trabalho. Trabalhar com o Mestre nesse momento é um privilégio, pois estaremos auxiliando primeiro nós mesmos para vibrarmos no amor e aprender a amar. E assim amenizaremos as nossas dores servindo ao Pai e contribuindo para esse momento de
alguma coisa que eu escrevi que eu não sei. Coragem, meus amigos, o mestre segue contigo. Foi isso. Só isso? Querem comentar alguma coisa? Verinha, Luiz, Ana Paula? Eu acho que todo mundo está sem palavras, né, gente? Acho que não precisamos, né, de outras palavras. Apenas te agradecer, né, por você estar nos lembrando desse capítulo do Evangelho, que tanto realmente nos conforta, né? Esse capítulo, né, dos bem-aventurados aflitos, o conforto da doutrina está, né, e do Evangelho de Jesus está aí, né? Nesse capítulo mesmo, né? Mas não dá para falar nada. Você falou tudo muito bem falado, né? A Carô, nossa querida Carô, fechou com chave de ouro, né? Então, acho que nos resta, da minha parte, uma prece de agradecimento, né? E principalmente o agradecimento por termos esse privilégio, gente, é um privilégio de ter esse conhecimento, né? Nós sabemos e nós temos tido conversas nos nossos cursos, né, durante a semana, que é muito mais, que já chegou a hora, né, de não mais só conhecermos, mas de estar agindo de acordo com aquilo que nós conhecemos, né? Nós temos conversado muito sobre isso, né? Mas nós sabemos que não é fácil, não é não, né? Mas, em primeiro lugar, esse consolo, né? Que a doutrina vem nos dando, né? E através desse conhecimento e desse consolo, nós podemos realmente dar o primeiro passo em consolar o outro, né? E você falou tão bem sobre... Para consolar, você não precisa falar, né? Não precisa estar junto e às vezes até chorar junto, né? Ou rir junto também, né? Dependendo da reação do outro perante a dor, às vezes não é de choro, às vezes é de um sorriso desequilibrado, né? De um riso desequilibrado. Então é isso, é agradecer mesmo, agradecer de todo o nosso coração, né? Por esses momentos sublimes que nós estamos tendo de conhecimento. E oxalá Deus permita que sejamos corajosos, né? Para que a gente possa ter atitudes melhores perante todo esse conhecimento. Parece que tem palestras que, durante a palestra, a gente fica com vontade até de fazer perguntas, quando termina, aí aquela enxurrada de perguntas. Mas tem outras palestras que nos preenche assim, de tanta... É um bálsamo, né? É uma pesquisa que Suelen fez e foi agrupando assim situações e que a gente não tem perguntas, só tenho que agradecer. Verinha tem razão, é só agradecer. Obrigada. Ainda esses dias eu estava comentando com a Verinha, aqui em casa, sobre a gente estar num momento tão importante na história da humanidade, né? E sabermos por que nós estamos aqui. Porque nós sabemos. O conhecimento nos traz essa tranquilidade e
e através dele a gente sabe que não está desamparado, né? O próprio conhecimento é um amparo. E depois toda essa ajuda espiritual. Eu lembro da palestra que você falou, Suelen, lá do Dr. Frutuoso, a palavra que ele falava era wonderful, né? Eu lembro disso por causa do livro, né? No livro ele também cita isso aí. E que um dia nós possamos chegar lá na frente, depois de todo o sofrimento que certamente a gente está assim sujeito a passar, não quer dizer que vai passar, mas, né? Mas seja ele qual for, que a gente possa chegar lá e a espiritualidade superior nos receba e fale wonderful, né, para a gente, para ver que chegando todo meio assim estrupiado, né, Cansado, né? mas felizes por ter passado tudo isso, porque a gente, quando a gente sofre, quando a gente passa pelo processo da dor, eu acho que a gente tem um consolo tão grande se pensar assim, fala, puxa vida, Jesus não precisava de nada daquilo e passou por tudo aquilo, eu vou reclamar do quê? Já que eu combinei isso aí, passar. Ninguém veio assim, de um jeito, não, vou passar por tais aflições, porque eu não tenho nada que fazer, né? Então, ou foi um acidente, ou erraram, né? Era para ser o meu vizinho, acertaram em mim, bala perdida. Não tem isso. A coisa é realmente muito bem planejada, né? E então, e ao final ele falou: eu venci o mundo, né? Tomara que a gente chegue lá e fale isso aí, porque realmente a vida de verdade, a vida a que a gente deve se reportar, não é essa vida, é a vida assim imortal, né, do espírito. Esse é um ato, né, nessa, nessa peça de teatro que a gente vive, né? Então a gente tem que realmente se convencer disso, não se convencer, mas assim, se cientificar disso, porque é isso mesmo. Então, cada vez mais que eu participo desse processo de entendimento da doutrina espírita, mais eu me convenço que está tudo certo, está tudo certo. Então, nós estamos exatamente na hora certa disso, e a humanidade conta com a gente. Pô, mas peraí, eu sou um só. A humanidade são bilhões de pessoas encarnadas, tem os desencarnados também, que a gente não pode esquecer que é muito mais gente. Não, a gente influencia, né? Influencia mesmo o resto do mundo, né? O resto da humanidade. Eu queria complementar com mais uma coisinha que de repente me veio, é que nós precisamos tomar conta dessa emoção que estamos vivendo nesse momento, pelos ensinamentos de hoje, tomar conta no sentido de que emoção foi essa, né? Foi uma emoção de tristeza, foi uma emoção de, não sei se a palavra é essa, mas de quietude, porque estamos todos calados aqui, né? Quietos. Isso é de reflexão. De reflexão, né? Uma emoção de reflexão, uma emoção de que esses ensinamentos fizeram a gente entender um pouco mais sobre, né? Relembrar um pouco mais sobre o que é a vida, né? O que é o sofrimento realmente. Mas acho que a gente devia embrulhar tudo isso aí, sabe? Pôr num saquinho e jogar fora, porque, na verdade, a nossa emoção, ela deve ser de felicidade, de alegria. Uma emoção muito grande de sabermos que, mesmo na dor, nós podemos e devemos, né, passar por ela sem assaltos, sem, como é que eu diria? Porque o entendimento faz a gente amenizar a dor, né? Então, procurar realmente nos momentos difíceis que todos nós temos, né? Nós não precisamos falar de grandes dores, porque de pouquinho em pouquinho, né, a gente vai sentindo diariamente
que a vida nos coloca em certas circunstâncias para o nosso crescimento, né? E não precisa ser ferir o corpo físico, né? Muitas vezes é o ferimento da alma, né? Fere a nossa moral, fere e outras coisas mais. Mas vamos nos alegrar, vamos refletir, sim, mas refletir dentro de uma alegria muito grande por termos o privilégio de ter esse conhecimento, né? Não nos deixar entristecer, mas procurar reverter esse sentimento que de repente pareceu ser de tristeza, né? Mas muito mais de reflexão mesmo do que de tristeza. Acho que eu não sei se eu me coloquei bem, mas Colocou, Verinha. tá bom. Falar de dor, de aflições, pelo menos eu posso dizer, né, por mim, por mais conhecimento que nós não conhecimentos que eu digo de vivência, né, porque graças a Deus, por enquanto, nunca passei por nenhuma, né, um problema muito grande ou nada de nenhuma aflição dessas que a gente, né, vê por aí que a gente pensa, será que eu conseguiria se fosse comigo? Eu tive perda de gente queridos, tudo, mas nada que, né, me tirasse do eixo, nada nesse nível, né? Mas mesmo sem conhecimento de estar vivendo, ou mesmo que se a gente tivesse vivido tantas dores, é muito difícil falar de dor, porque a teoria, ela nos parece maravilhosa quando nós lemos, olha quanto sentido nisso tudo, quão maravilhoso, mas na hora que a gente passa ali pelaquela dor profunda de verdade, é ali que a gente dá testemunho da nossa fé, né? E não de acreditar em alguma coisa, mas de entregar aquilo. E sim, conheço pessoas que já passaram por situações que, como diz o Luiz aí, né? É wonderful, né, Luiz? Era wonderful. E aí, quando ele falou isso, me veio na cabeça, sabe aquele maratonista? Que provavelmente vocês já devem ter visto vídeos assim emocionantes, que chega no final de horas de corrida e ele já está assim desfalecendo, ele já não está conseguindo, ele já está caindo, mas ele está ali. E aí quando ele chega na linha de chegada, ele cai. Me deu essa impressão de quando chegar, depois de anos de experiência terrena, de sofrimentos árduos, eu digo daqueles bem sofrimentos, chegar no plano espiritual, assim, cheguei, consegui. Essa impressão que eu tive na minha cabeça, me veio essa imagem na cabeça de um maratonista que, mesmo com tanta diversidade, ele não desistiu, ele foi até o final, com dores, com câimbras, com sede, mas chegou e cumpriu aquilo que ele tinha que cumprir dentro do previsto. Então, eu acredito, né, claro que temos muito ainda, mas é para refletir, né? E não somente as grandes dores, mas eu acho que das pequenas, talvez as que nos chamam mais atenção, essas do dia a dia, que se não bem administrada, podem realmente virar grandes dores lá na frente, né? Então, é uma reflexão, e essa mensagem que a Carol fechou com chave de ouro, que enquanto, como o amigo disse, né, que enquanto não aprender, quanto mais devemos sofrer, enquanto não aprendemos a amar, e não somente amar o próximo, claramente, mas amarmos a nós mesmos, né? Que se a gente nos ama, a gente tem as melhores escolhas. E é isso. Se tiver mais alguém para comentar, temos mais uns minutinhos. Se não, vamos ficar numa noite reflexiva e fechar com um passe. Bom, todo mundo pegou a aguinha? Vou colocar aqui. Eu devia não ter parado de share. Aqui. Vou colocar o passe, então. Todo mundo se preparando.
Nos preparemos para o momento do passe e fluidificação das águas. Coloque um recipiente com água limpa para ser fluidificada. Irmãos, não importa aonde você está, quais as dificuldades que está enfrentando, Jesus está sempre pronto para vir em nosso socorro. Coloque-se de maneira confortável, que lhe facilite a concentração e a receptividade. Respire lenta e tranquilamente. Inspire, expire. Inspire, expire. Encha seus pulmões de ar e solte bem devagar. Deixe que energias de tranquilidade e paz penetrem seus pulmões, circulem por todo o corpo. Sua alma, em harmonia com o corpo, se sente tranquila e em paz. Mentalizemos a passagem de Jesus. Dia claro, os raios dourados do sol iluminam a paisagem alegre de Cafarnaum. Casario branco, trepadeiras multicoloridas e pássaros saltitantes enchem a paisagem de otimismo. A notícia das curas atraía a multidão dos necessitados. Subitamente Jesus aparece, esguio e belo. A túnica desce-lhe até os pés. Ao pôr do sol, todos os que tinham doentes atingidos de males diversos traziam-nos, e ele, impondo as mãos sobre cada um, curava-os. Assim narra o evangelista Lucas. Mentalize Jesus se aproximando de você. Ele impõe as mãos amigas sobre a sua cabeça. Perceba que de suas generosas mãos caem uma cachoeira de águas claras e puras, vindas do seu amor a te banhar. Derramam-se em sua cabeça, descem pelos ombros, banham todo o seu ser, te trazendo paz, serenidade, equilíbrio. Limpam todas as impurezas e te pacificam. Sinta estas águas te banhando, limpando. Respire. Mentalize agora Jesus como sol diante de você. Sua luz, seu calor te envolvem. Sinta as energias curadoras que emanam do Cristo em sua direção. Ele ouve as suas preces. Confie nele. Seu amor é infinito e te acompanha e protege, oferecendo de tudo que necessitas. Confie. Absorva as energias curadoras de Jesus. Sua luz te envolve. Sinta essas energias percorrendo todo o seu corpo. Sinta-se fortalecido e em paz. Senhor Jesus, divino amigo, estende as tuas mãos generosas, Senhor, e transforma estas águas em remédio para os nossos males físicos e espirituais. Guarda-nos, Jesus, em sua paz. Estende as vibrações de amor em benefício do meu lar, Senhor. Que aqui possa reinar a paz, a saúde, a tranquilidade. Nós lhe rendemos graças, Jesus. Fica conosco hoje e sempre. Graças a Deus. Faça uso da água fluidificada.
Beijo a todos. Tenham uma boa noite. Beijos, beijos. Boa noite. Até amanhã. Obrigada.